Olá, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou enfermeira aqui do Hospital das Clínicas da UFES e hoje eu atuo no setor de urgência e emergência. E fui convidada aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o transporte intra e extra-hospitalar de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid. Então, só para introduzir, né? A Covid ela é uma doença identificada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019. Ela se propagou e se tornou hoje a pandemia que nós estamos vivendo. Ela possui uma elevada infectividade do seu agente etiológico, que nós denominamos de SARS-CoV-2. E aliada à ausência da imunidade prévia da população humana e à inexistência de uma vacina, fez com que o crescimento do número de casos seja exponencialmente alto, né? E se não forem tomadas as medidas para deter essa transmissão, o número vai se elevar cada vez mais. Então, hoje especificamente, eu fui convidada para falar, né, do transporte intra e extra-hospitalar no contexto Covid-19. Então, o objetivo da nossa web palestra é orientar sobre responsabilidades, métodos e materiais do transporte de pacientes, visando prevenir a ocorrência de eventos adversos e realizar a contenção adequada ao risco de transmissão desse micro-organismo, que nesse caso a gente fala especificamente do coronavírus. Aqui, só para conceituar, o transporte bidirecional, ele é o transporte em que eu retorno com o paciente para a unidade de origem, sobre os mesmos cuidados da equipe que está realizando esse transporte. O exemplo que a gente dá é quando vamos encaminhar um paciente para realizar um exame de imagem. Então, a equipe encaminha esse paciente, aguarda a realização do exame com a paramentação e em local delimitado na área destinada, né, a aguardar a realização do exame. Já o transporte unidirecional é quando o paciente ele é transferido para uma outra equipe. Então, a transferência, como exemplo, né, a transferência interna entre leitos e a transferência entre as instituições. Uma observação que eu faço é sobre a hemodinâmica e o centro cirúrgico. A maioria das instituições, a hemodinâmica, né, o paciente ele é transportado pela equipe de origem e esse paciente retorna para o seu setor pela equipe da hemodinâmica e, se for o caso, pela equipe do centro cirúrgico. Outra observação importante é que o ideal é que o transporte seja feito por equipes exclusivas, porém essa não é a realidade da maioria das instituições, ok? E aí aqui eu pontuo 3 pontos importantes para um transporte seguro, que é a classificação do risco, o planejamento e a execução. E aí eu vou falar de cada ponto especificamente. O que seria essa classificação de risco? Eu vou classificar o tipo de transporte. Então, eu posso ter o transporte de baixo risco, médio risco e alto risco. Aqui, especificamente, eu vou falar da classificação do paciente adulto e pediátrico. O que seria o baixo risco? O paciente ele está estável, sem alterações críticas nas últimas 48 horas e não está dependendo de oxigenoterapia. Então, eu preciso de uma equipe mínima que conste o técnico ou auxiliar de enfermagem e o maqueiro. O médio risco é o paciente que está estável, sem alterações hemodinâmicas nas últimas 24 horas, porém esse paciente está dependente de oxigenoterapia. Então, eu preciso de uma equipe mínima de um técnico ou auxiliar de enfermagem, o enfermeiro e o maqueiro, e o médico, se necessário. O alto risco é aquele paciente crítico que está em uso de droga vasoativa e ou em ventilação mecânica. Então, eu preciso, nesse transporte, de uma equipe mais robusta, constando o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico,
o fisioterapeuta, e aí o fisioterapeuta a gente avalia conjuntamente na realidade de cada instituição. Temos instituições que não têm o fisioterapeuta, tem instituição que tem um número reduzido de fisioterapeutas e tem a instituição que tem disponível. Então, vai da realidade de cada instituição. E o maqueiro também. Aqui eu mostro que além do adulto pediátrico, como eu falei, existe a classificação, né? A escala de classificação da puérpera e do pós-cirúrgico e do neonatal. E aí agora eu entro na parte do planejamento. E dentro do planejamento existem vários pontos importantes. O primeiro ponto é a comunicação. Então, primeiramente, eu tenho que comunicar à equipe que irá receber esse paciente das informações importantes, como o diagnóstico, os dispositivos que esse paciente está utilizando, se é um paciente acamado ou não, se ele está dependendo de oxigenoterapia, se está em uso de droga vasoativa. Tudo isso eu tenho que passar para a equipe que irá receber esse paciente. Outra pessoa que tem que ser contactuada é o maqueiro. E também, como ponto importante, é contactuar o responsável pelo serviço de higienização. Por quê? Esse paciente, o transporte dele vai ter um percurso que provavelmente talvez utilize o elevador. E esse elevador ele tem que ser higienizado, feita a desinfecção após o transporte. Então, previamente, o serviço de higienização vai ser informado que irá ter um transporte, por exemplo, do pronto-socorro para a UTI 3, onde que for utilizar o elevador. Definição de rota. Planejar o menor trajeto para o paciente, tentando priorizar os recursos exclusivos. O elevador exclusivo, o corredor com menor circulação possível. E aí é algo interessante aqui que eu tenho que ter isso pré-definido pela instituição. Então, eu não vou planejar a rota no dia do transporte. Isso já vai estar definido. As rotas, os percursos para encaminhar esse paciente. Definição do meio de locomoção. Eu tenho que saber se esse paciente vai ser transportado por maca ou cadeira de roda, dependendo da classificação do transporte. Materiais necessários. Monitor multiparâmetros, ventilador de mecânico, bala de oxigênio, e aqui eu enfatizo que é importante que essa bala de oxigênio já esteja embalada numa sacola plástica para proteção, a maca, cadeira de roda, lembrando, a cadeira de roda protegida, ou com lençol descartável ou com o próprio lençol de pano. O prontuário, que também é muito importante, ele já está embalado junto com as medicações, com as prescrições, então embalado numa sacola plástica. E a maleta de transporte. O que seria essa maleta de transporte? O paciente que é classificado com médio ou alto risco, ele tem a possibilidade de ter intercorrências durante o transporte ou até mesmo quando ele chega ao seu setor de destino. Então, eu preciso de uma maleta de urgência que conste materiais de urgências e medicações de urgência. Uma observação é aplicar checklist, né? Então, se eu tiver um checklist que eu posso pontuar os pontos necessários no planejamento, isso vai me facilitar e vai fazer com que não ocorra erros e que eu tenha um transporte mais seguro com esse paciente. Aqui é um exemplo, né, de um checklist feito aqui na instituição, no UCAM. Então, é importante implementar um checklist para que o transporte seja feito de forma mais segura. E aqui vem o ponto da execução. É um momento que eu já planejei tudo, reuni tudo que é necessário, comuniquei quem for necessário e agora eu vou executar. E na hora de executar, o primeiro ponto importantíssimo, que é uma parte principal, é a paramentação. O que eu preciso para me paramentar? O propé, capote, máscara, óculos, a viseira, se for necessário, e a touca. E aqui tem um exemplo de
um passo a passo de paramentação e desparamentação. Isso é importantíssimo a instituição ter para acesso à equipe assistencial. Por quê? Porque a realidade hoje é que os isolamentos, muitos não têm antessala, outros têm antessala, e aí a forma de se paramentar é diferente. Então é necessário que se tenha o passo a passo e que também é uma forma, né, de se paramentar de forma mais segura. E aqui um outro ponto é a questão de o meu colega me supervisionar na hora de paramentar. Eu supervisiono ele, ele me supervisiona, de forma que eu entre no box com a certeza que eu estou paramentada de forma correta. E aqui ainda na execução, realizar procedimentos. Eu me paramentei, toquei para entrar no leito, entrei. Então, agora eu vou verificar sinais vitais desse paciente, se está tudo ok, descartar secreções, se esse paciente possui uma bolsa coletora de ostomia ou catéter vesical, trocar fralda, aspirar as vias aéreas se necessário. Lembrando aqui que é importante que o paciente entubado ele já esteja com o sistema de aspiração, sistema fechado, desde a sua intubação. Administrar medicamentos conforme prescrição médica, manter acesso venoso pérvio, isso é importantíssimo. Porque, como eu falei, esse paciente ele pode ter alguma intercorrência ou durante o percurso ou quando ele chega ao seu setor de destino. Então, é importante que o catéter, o acesso venoso, esteja pérvio, totalmente ok para uso. Manter o medicamento de infusão contínua por meio de bomba de infusão. Então, aquele paciente que está uso de droga vasoativa, eu preciso verificar a quantidade de medicamento no frasco, se está ok, se eu vou conseguir fazer o transporte todo desse paciente com segurança em relação à medicação. Também a bomba de infusão, a bateria está ok. Outra coisa que eu não falei anteriormente, a bateria do ventilador mecânico na hora de reunir os materiais, do monitor multiparâmetros é necessário. A bala de oxigênio, a quantidade de oxigênio está suficiente para realizar o transporte? Então, isso também faz parte do planejamento. Uma observação aqui também importante é manter a oferta de oxigênio conforme indicação médica, não superior a 6 litros por minuto se esse paciente tiver com catéter nasal ou máscara não reinalante. Importante também, o paciente, no momento do transporte, ele deve utilizar a máscara cirúrgica obrigatoriamente, independente se ele está ou não utilizando o catéter nasal ou a máscara não reinalante. E deve-se evitar manipulações desnecessárias no momento do transporte desse paciente. E aqui ainda em execução eu falo do paciente de alto risco que está em ventilação mecânica. Tem alguns cuidados específicos que nós precisamos ter total atenção. Algumas instituições têm ou não têm disponível o ventilador de transporte. As instituições que não possuem esse ventilador, o transporte deve ser feito pelo ventilador que o paciente já está fazendo uso. E evitar o máximo utilizar o ambu, porque o ambu é o meio de dispersar aerossóis no meio ambiente. E aí, caso não tenha, eu vou fazer o transporte com respirador que o paciente está em uso. Caso eu tenha, vou entrar com esse respirador de transporte no leito do paciente, vou definir os parâmetros e vou acoplar no ramo expiratório o filtro EPA e no Y do circuito o filtro HME ou HMF. Fiz isso, vou fazer a interrupção do fluxo, fazendo campleamento do tubo com uma pinça forte. E aqui eu também enfatizo que é necessário que
desde o momento da intubação desse paciente, dentro do box do paciente esteja disponível uma pinça forte, porque ela deve ser utilizada para ampliar o tubo na hora que eu for fazer uma troca de sistema de aspiração fechado ou na hora de fazer a troca, por exemplo, de um capnógrafo. Então, é importante que essa pinça forte esteja já dentro do box do paciente. Fiz o acoplamento, né? Então, vou fazer o acoplamento em ventilador de transporte, vou descampliar o tubo e vou estabelecer o fluxo de oxigênio, deixar esse paciente confortável, bem acoplado no ventilador. Vou verificar a saturação, se está mantendo uma saturação boa. Caso o paciente não esteja confortável ou a saturação esteja baixando, eu tenho que retornar o paciente para o seu ventilador e ver quais são as possíveis falhas. Só vou sair do box para realizar o transporte quando eu tiver total segurança que o paciente está bem acoplado no ventilador. E aí, após isso, ainda na execução, eu vou fazer novamente a comunicação com o setor de destino. E aí, essa tarefa eu vou destinar para algum profissional que esteja desparamentado. Ele vai avisar para a equipe de destino que o paciente está fazendo já o percurso. Durante o transporte, eu vou manter vigilância sobre a condição vital desse paciente e sobre o funcionamento dos equipamentos. Na chegada ao destino, eu vou transferir o paciente para o leito, deixar o paciente confortável no leito, com a ajuda, né, com o apoio da equipe do setor que já se encontra paramentada para receber esse paciente. Para retornar à unidade de origem, eu primeiro, né, a equipe, o maqueiro vai realizar a higiene da maca ou da cadeira de roda e dos equipamentos, bombas de infusão, monitor, vou fazer toda a desinfecção e vou me desparamentar. Eu vou retornar para o setor de origem já desparamentado e com os equipamentos limpos. De forma alguma eu vou retornar para o setor com a minha paramentação que se encontra contaminada. Aqui, ainda na execução, mas dando o exemplo do paciente que vai ser direcionado para a realização de um exame, eu enfatizo que a equipe deve permanecer paramentada em local delimitado, atentando para se não encostar em paredes, cadeiras ou outros equipamentos. Aqui é uma foto em que mostra, né, a área delimitada onde a equipe deve aguardar a realização do exame. E ainda que tem algo importante a se dizer, que em relação à comunicação, o paciente, ao ser encaminhado para realizar um exame, a equipe que irá realizar precisa ser comunicada previamente. Por quê? Todos nós sabemos que o setor de diagnóstico e imagem, ele realiza vários exames, então o fluxo de pessoas é grande. Porém, nesse momento, é preciso que os corredores estejam livres. Então, é importante comunicar essa equipe previamente para a liberação dos corredores e também para que eles estejam já paramentados, aguardando a chegada do paciente. E aqui eu falo um pouquinho do transporte extra-hospitalar. Não é a minha área de atuação, mas existem alguns pontos já que são básicos e essenciais. Primeiro ponto ainda é a comunicação. É preciso que exista a comunicação do serviço hospitalar com o serviço de remoção e vice-versa. Existem vários tipos, né, de serviço de extra-hospitalar. Existe o serviço próprio de remoção, em algumas instituições isso ainda é existente, como em algumas UPAs. Via central de regulação de vagas, então esse paciente, a vaga dele, a remoção dele é feita via central de vagas. Existe também o serviço terceirizado e o SAMU. E aí, agora eu dou um exemplo aqui do Hospital das Clínicas. Vão encaminhar um paciente para o Jaime, vaga de enfermaria. Então, mesmo a vaga sendo
pela central de vagas, essa remoção deve ser solicitada pelo enfermeiro assistencial, que está responsável por esse paciente. Então, essa remoção aqui, sendo vaga de enfermaria, é uma remoção de serviço básico, de suporte básico. Então, a gente tem um serviço terceirizado, a gente faz a solicitação do transporte via online, preenchendo um formulário. Nesse formulário, eu coloco o tipo de leito, o quadro clínico desse paciente, os dispositivos que esse paciente está utilizando, se ele está em oxigenoterapia. Fiz esse preenchimento desse formulário, vou enviar para a equipe de remoção e a equipe vai me retornar confirmando as informações. Agora, se esse paciente é um paciente que vai ser transferido para uma UTI, o transporte é feito, a solicitação do transporte é feito pelo NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação. Então, existem algumas regras de instituição para instituição. Mas aí, a equipe de remoção, existe alguns cuidados em relação ao transporte, como ambulância e equipe exclusiva, que é o ideal que seja, né? Paramentação, a equipe de remoção ela deve estar treinada como se paramentar e como se desparamentar, tendo EPIs preconizados disponíveis. Estrutura da ambulância, a questão da ventilação adequada, né? As janelas da ambulância elas devem ser mantidas abertas para que ocorra a troca de ar. Acesso restrito à cabine, então é necessário que tenha uma proteção, um bloqueio entre a área do motorista e a área em que o paciente está instalado. Redução de equipamentos e materiais não essenciais ao atendimento. Então, essas ambulâncias que vão realizar o transporte desses pacientes, diminuir, né, a quantidade de materiais para que exista um risco menor de contaminação. Proteção das superfícies com plásticos e o estabelecimento de rota, que também deve ser pré-definido e deve ser o menor trajeto. E ao chegar ao destino, as equipes de remoção elas não devem circular pela unidade hospitalar de forma desnecessária. Então, é preciso que as instituições tenham rotas definidas. Quando essa ambulância chegar, ela tem que saber exatamente qual é a rota a seguir dentro do serviço interno hospitalar. Na chegada ao hospital de destino, é necessário também que, antes de desembarcar o paciente, algum membro da ambulância vá até a recepção e se informe para onde exatamente esse paciente vai ser, qual o seu setor de destino, né? E a unidade receptora deve ser informada da chegada do paciente, para que recebam, né, estejam paramentados para receber esse paciente. Então, é necessário que essas questões, que às vezes são simples, mas são necessárias, elas devem existir. E aqui era isso que eu tinha para falar para vocês, mas ainda tem algumas considerações finais e que são de extrema importância. É importante cada instituição, independente se for unidade de saúde, se for UPA, se for instituição hospitalar, ou serviço, né, de atendimento pré-hospitalar como o SAMU, se tenha protocolos, fluxogramas e treinamentos. Tudo isso vai fazer com que tenha contenção do risco de transmissão. Quando eu falo treinamentos, aqui existem vários tipos de treinamentos. Os treinamentos macros, dentro da instituição, e os treinamentos in locus. E aí ainda existem o quê? As reuniões de equipe, que também são importantes, né? No início do plantão, ter o hábito de fazer reuniões, tirando dúvidas da equipe técnica, a equipe assistencial como um todo, e apresentando os novos fluxos. Nós sabemos que essa pandemia é algo novo para todos, então várias coisas mudam diariamente, né? Então os fluxos, a equipe assistencial precisa estar bem atualizada. Então tudo isso, todos esses treinamentos são necessários. Algo também interessante que nós conseguimos
em algumas vezes desenvolver no setor de urgência e emergência, as reuniões online pelo uso de plataforma, né? Reuniões com as equipes de enfermeiros, é algo legal que está acontecendo. E outro ponto também é, após o transporte, por exemplo, de um paciente em ventilação mecânica, fazer o debrief, ou seja, reunir a equipe para saber se aquele transporte foi ok, foi 100%, se houve falhas, onde que temos que melhorar. Isso também é muito importante porque acaba envolvendo toda a equipe assistencial na realização, né, na construção dos processos de trabalho. Aqui mostrando o print, né, do protocolo que foi desenvolvido aqui no CAM, o protocolo de transporte do paciente. Dentro desse protocolo também temos as rotas. Aqui é um exemplo de rota do pronto-socorro para UTI 3, onde existe todo o percurso que o paciente vai realizar para chegar ao seu setor de destino. Aqui é o desenho do elevador que esse paciente vai utilizar. No caso, é um elevador exclusivo para os pacientes de suspeita ou confirmação de Covid-19. Aqui é o fluxograma que também foi desenvolvido, embasado no protocolo, mas de forma mais simplificada, de fácil acesso para quem está na assistência. E aqui são as minhas referências, é isso que eu tinha para falar para vocês.